Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, vamos discutir um pouco a respeito desse assunto aí. Qual seria a ferramenta mais importante numa marcenaria? Então assim, eu acho que acho que não deve ter nem dúvida quanto a isso, mas uma das ferramentas mais importantes, ou a mais, eu acredito que a mais importante numa marcenaria é a serra, tá? É a serra. Aí, mas que tipo de serra? Vamos lá. Assim, primeiramente entenda que tudo para começar precisa ter um começo, tá? E o começo às vezes é um pouco mais apertado, tem que improvisar e tudo mais. Mas a referência é sempre a seguinte: nunca limite a sua capacidade aí ou o que você quer fazer pelo fato de que eu não tenho condições de ter aquele determinado equipamento. Porque eu acho que a gente chegou onde a gente está pela nossa capacidade de improvisar. Então, para quem está começando, a ferramenta mais importante é uma serra circular manual, tá? Uma serra circular manual. Ajustando, improvisando. Essa mesma serra circular manual, você pode adaptá-la numa bancada. Ela já vira uma serra circular de bancada, que já vai permitir ali você trabalhar com mais segurança, mais eficiência, mais precisão, tá? Às vezes aí para quem já tem um recursinho extra, quiser começar com uma serrinha de bancada também, dessas mais portáteis, tá? Eu comprei a serra circular, depois eu consegui comprar a serrinha de bancada e fiz uma bancada para ela, tá? Então, da mesma maneira, a serra circular manual, aquela de mão, você consegue adaptar numa mesinha, vai virar uma serra circular de bancada. Se você conseguir já comprar a serrinha de bancada, aí você também consegue adaptar ela numa bancada, como foi feito a minha também, para que ela fique com uma área maior. A vantagem da serrinha de bancada e tal é a questão da portabilidade. Às vezes, se você costuma fazer trabalhos externos, você pega ela e leva ela, já está pronta, não precisa ficar transportando toda a bancada grande de uma serra de bancada, tá? Aí, por fim, entra uma que na hora que você tiver produtividade, cara, é interessante que você tenha uma serra esquadrejadeira, tá? Da mesma maneira, dá para improvisar, dá para fazer caseira? Dá sim, use a criatividade aí, tem muito vídeo bacana, o pessoal ensinando, desde fazer com a serra circular manual, já fazer com a serrinha de bancada adaptada na bancada, fazer uma esquadrejadeira, e por fim, se você tiver recurso, tiver possibilidade, tenha uma serra esquadrejadeira, dá uma pesquisada, dá uma procurada, sempre tem o pessoal também vendendo usada. Muitas vezes é o pessoal que comprou uma pequenininha e daí viu a necessidade de trabalhar com materiais maiores, precisou comprar uma grande e acaba vendendo aí por um preço mais acessível. Mas indiscutivelmente uma serra esquadrejadeira agiliza muito, muito o processo para recorte de peças, montagem aí de móveis. De uma maneira geral, a gente vê aí os móveis, tem exceções, mas os móveis eles trabalham com linhas retas, tá? É sempre um quadrado, é sempre um retângulo, basicamente é isso. Hoje em dia tem muito aqueles móveis que é todo assim, mas marcenaria predominante, eu acho que o gosto não é a questão, é a questão do gosto, o que o pessoal gosta de comprar, tem que ser isso. São as linhas retas no móveis predominante. E uma serra como essa daqui, esquadrejadeira, cara, perfeito para isso. Você já vai ter nela tanto a questão de uma serra circular de bancada convencional, na qual você trava ela e utiliza, digamos assim, só para transformar ou para dimensionar em tiras. Dependendo da situação, as tiras, você pode utilizar o próprio carrinho para fazer, tá? Se eu quisesse fazer tiras de 10 centímetros dessa peça aqui, utilizando a mesa como uma mesa fixa, eu colocaria guia aqui para limitar 10 centímetros, tá? 10 centímetros e movimentaria o material. Da mesma maneira, dependendo da situação, eu poderia colocar a peça no carrinho e utilizar a guia do lado de cá.
Eu poderia também utilizar o próprio carrinho para seccionar essas tiras sem a necessidade da guia, colocando só o travamento desse lado. Agora, óbvio que não é interessante, por exemplo, eu limitar 10 centímetros aqui e tentar empurrar essa peça que está grande para o lado de cá, para ter sempre a referência aqui no carrinho, tá? Cada caso é um caso. É melhor colocar guia e trabalhar movimentando o material, ou é melhor o carrinho? Por exemplo, aqui eu já estou na situação que é melhor eu cortar aqui. Eu vou padronizar elas com 40. Então o que eu vou fazer? Eu vou limitar aqui do lado do carrinho, tá? Então eu tenho peças aqui que eu preciso transformar aqui com 40. Eu poderia, sim, opcionalmente, colocar a guia afastada aqui com 40 e passar correndo o material. Só que aqui, como a peça possibilita isso e vai ser a maneira mais ágil de trabalhar, eu limitei 40 para cá, ó, no carrinho, e eu vou movimentar o carrinho. Tá? Então eu vou cortar uma de 40, duas de 40, e tem ali mais essas pecinhas aqui, elas já estão com 40, na verdade, assim, eu vou cortar só essa daqui. Mas veja que agilidade do processo que você vai ter, tá? Então, enfim, equipamento importante, serra, mas existem todas as variações que eu falei de serra. Mas chegando no ponto final ali, uma serra esquadrejadeira, agiliza demais o processo. Aí também, enfim, tem as variações de serra esquadrejadeira, tem aquela lá como diz, aquela que esqueci a denominação, mas aquelas mais compactas lá, que elas são super precisas e consegue trabalhar lá com chapas grandes também, mas aquela lá é uma nota, tá? Aquela lá é uma nota. Mas enfim, que tudo dê certo aí, chega a um ponto que quem pretende, tem objetivo, possa comprar uma dessa e não faça falta nenhuma aí no orçamento. Então vamos lá, só vou realizar esse cortezinho aqui, como mencionado, enfim, nessa situação estou utilizando o próprio esquadro da máquina aqui e vou correr o material para ter duas peças com 40. Vou colocar o protetor aqui. Vendo? Olha a agilidade que se tem, porque muitas vezes muitos móveis, essas coisas, exigem, tipo, vai ter várias peças, tipo assim, 5, 6, 7, 8 peças da mesma, tá? Ajustou a guia, passa rapidinho ali e corta, tá? Essas daqui são mais duas que tinha aqui, essa daqui eu só preciso tirar um filetezinho que elas vão ficar com um pouquinho menor na questão da largura ali da aplicação que elas vão ser utilizadas, tá? Mas, enfim, basicamente é isso, tá? Acho que vocês entenderam o conceito aí e mesmo a situação, tá? Aquela questão que eu mencionei que está começando, é uma serra circular e tudo mais, cara, não dá para fazer a bancadinha, vai na serra circular mesmo. Muitas vezes também para chapas grandes eu vou de régua, tá? Se tiver condições de comprar aquele trilho lá, o trilho próprio, mas cada um já viu o valor que é, veja aí se compensa ou não. Mas se você tiver uma reguinha, ou até mesmo pode ser uma tira de MDF, uma tira de MDF você consegue utilizar como régua para fazer cortes. Por exemplo, aqui a máquina é pequena, se eu quero comprar material grande para economizar, porque se você compra seccionado, muitas vezes dependendo ali, a marcenaria cobra para cortar o material para entregar para você. Até acho que 2 cortes eles não cobram,
mas se cortar mais que isso, eles acabam cobrando. E sim, a maneira de você pegar o menor valor do material é comprando a chapa inteira. Compra a chapa inteira. Como eu tenho a serra pequena e eu também trabalho sozinho, eu não consigo manusear uma chapa inteira, e eu divido ela, tá? Coloca ela no chão, deitada ali, coloca a régua aqui, ó, tá? Faz a marcaçãozinha certinho, treina e corta, tá? Até ter as condições para que tenha todas as ferramentas necessárias para que o processo seja feito de maneira mais eficiente, mais fácil. Se não tem condições, a gente vai improvisando, tá? Tem uma hora que quem é esforçado aí consegue, tá? Não desista só pela limitação de tipo, eu não tenho aquela ferramenta, tá? Com o que você tem aí, vai se virando, e sempre, óbvio, quando serviço que você está fazendo para os outros, capricho na qualidade, tá? Eu acho que assim, pra gente, é óbvio que pra gente, quanto mais a gente produzisse, melhor. Mas não adianta você produzir uma peça para você conseguir uma venda. Consiga um cliente, tá? O cara faz a coisa bem feitinha, o próprio cliente ali, ele é a sua maior, como diz o seu maior marketing. Olha a pecinha que o cara fez para mim, ele faz coisinha caprichada ali, e aí vai progredindo, tá ok? Mas enfim, galera, basicamente é isso. Então, enfim, resumindo, ferramenta mais importante para marcenaria, serra, tá? Serra, aí tem todas as variações que eu mencionei, chegando ao ponto que a serra esquadrejadeira, sem dúvida, é aquela que vai agilizar o processo de montagem, tá ok? Então, enfim, basicamente é isso. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!